Graça e paz a todos, é uma alegria compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, uma grande alegria mesmo. Obrigado, pastor. É uma oportunidade única. É tão bom estar aqui na presença do Senhor para compartilhar o que Ele tem nos ensinado. E o texto que eu vou ler nessa noite, é claro, escolhido para a ocasião. Os dias são difíceis, o momento é mau, mas o Senhor tem uma boa mensagem para aqueles que andam firmemente na presença dEle. Isaías 45 é o texto que vamos ler e expor nesta noite. Isaías 45, do verso 1 ao verso 7, nos fala sobre as dimensões do absoluto governo de Deus. E esse é o nosso tema. Até onde vai? Saiba que Deus governa as pequenas coisas e as grandes, que Deus governa sobre as visíveis e sobre as invisíveis. Diz assim o texto, e eu gostaria que você, meu irmão, me acompanhasse, participasse dessa leitura, fazendo comigo uma leitura alternada. Vou ler o verso 1, o irmão lê o 2, e assim então até o verso 7. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para discingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Feche os seus olhos mais uma vez e vamos pedir a orientação do Senhor, do seu Espírito, para que Ele nos dê iluminação. Bondoso Deus, lemos a Tua palavra e agora precisamos da iluminação do Teu Espírito para que entendamos todas as coisas. Texto que foi dado pelo Senhor ao profeta Isaías há tantos séculos, mas que tem uma aplicação e uma aplicabilidade muito evidente para o nosso tempo, ainda porque esse texto verdadeiramente fala da obra do Senhor e do seu ungido, e é por isso, Senhor, que bem sabemos que ele ainda se aplica, que ele ainda tem efetividade para nós, os teus filhos, para que o nosso coração seja consolado na tua obra, de tal maneira que vivamos neste mundo mau, mas com a esperança eterna encravada em nosso coração. Dá-nos, ó Deus, compreensão de tudo para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, o relatório não é nada fácil e nem curto. O dólar subiu, os professores de escolas particulares entraram em greve, mas tudo isso foi até esquecido com as questões envolvendo a crise no transporte público, no transporte privado, entre os caminhoneiros, crise essa que se alastrou, chegou aos postos de combustível e agora todos nós estamos sofrendo terríveis consequências disso e nos perguntamos, o que temos a ver com isso? Quem dera todos nós tivéssemos o controle das coisas em nossas mãos. Muitos homens já pensaram assim, muitos homens já escreveram sobre isso. Eu gostaria de ter o controle, eu gostaria de poder ir, vir, voltar, ir para frente, ir para trás, governar sobre as coisas, pois eu colocaria as coisas no seu devido lugar. Quem dera tivéssemos uma máquina do tempo. Bem pensou assim H.G. Wells, com seu livro extremamente conhecido,
Quem nunca ouviu falar sobre a máquina do tempo? Ele queria voltar para o passado ou ir para o futuro e assim controlar as coisas para que nenhum mal acontecesse. Bom, eu não estou trazendo A.G. Wells para essa discussão por acaso. Ele tinha uma forte inclinação cristã. Ele foi mergulhado em matrizes cristãs e, como nós bem sabemos, ele traduziu as suas percepções cristãs para a sua literatura, para os seus livros. E nós fazemos isso o tempo todo. E aqui está o ponto. Dependendo da sua percepção teológica, dependendo do seu óculos, você diz o que as coisas são nesse mundo e você encontra respostas para esse mundo. O que A.G. Wells fez no seu texto, A Máquina do Tempo, é o que na teologia nós conhecemos como teísmo aberto. Deus não conhece o futuro. Deus não tem controle sobre o futuro. Nós estamos fazendo o futuro com Deus. E nessa nossa participação nós podemos fazer coisas muito melhores do que Deus. Pelo menos é o que pensam esses homens. As Escrituras não pensam assim. Elas dizem que Deus está no controle do passado, do presente e do futuro. E que se tem alguém que pode fazer coisas boas, é o Senhor nosso Deus. Pois no seu governo, Ele faz com que todas as coisas sejam para a sua glória. E isso é muito bom. O que nós temos aqui é uma nação desesperada. Sim, o livro de Isaías conta a história de uma nação que lamentou amargamente a morte do grande rei Uzias. Uzias está morto, o grande rei, fez grandes obras. Aliás, eu convido você a conhecer esse grande rei, até para que você não caia no mesmo erro que ele cometeu. Se tornou soberbo, quis ocupar um lugar que não lhe pertencia. Foi acometido de lepra e morreu. Mas antes da sua morte, espalhou junto à nação um governo sábio que trouxe grandes benefícios. Ele conseguiu criar um sistema de irrigação que fez com que a nação de Israel produzisse muito mais. Repare, nós estamos falando do 7º século antes de Cristo. Ele foi o primeiro homem a criar algumas formas de guerra diferentes, usando armas diferentes. Ele criou armas que ficavam nos cantos dos muros e lançavam pedras, lançavam flechas e setas. E assim então a nação de Israel não só tinha bom alimento com a irrigação, como tinha segurança. O que mais você quer? O que mais você deseja para o Brasil? Segurança e alimento, está bom para você? Bom, a nação se sentia extremamente segura e alimentada, mas o seu coração foi tomado por soberba, e ele então veio a fazer o que não agradava a Deus, e Deus não compartilha a sua glória com ninguém, e agora ele morre, e junto com a sua morte a nação então começa a sentir que o poder está escapando, as outras nações estão crescendo e nós estamos perdendo o controle. Foi no ano da morte do rei Uzias que Isaías viu o Senhor. E é um dos textos que mais alegra o meu coração. Porque quando ele entrou na presença de Deus, depois em João sabemos que era o próprio Cristo. E ele olhou para aquele que governa sobre todas as coisas e temeu. Ele viu que as suas vestes reais enchiam o templo. Quanto maior as abas de um rei, mais poder esse rei tem. As vestes reais enchem o templo. Não faltava poder para o Senhor. A nação, vendo que as coisas boas estavam para serem perdidas, começou a buscar novas alianças. Eu não quero perder o que eu tenho. Não quero perder os meus bens, não quero perder as minhas colheitas, então vamos fazer alianças. Não tem problema que são nações ímpias, vamos apenas fazer alianças com eles. São alianças meramente comerciais, como se as coisas fossem tão controladas assim, como se fossem tão fáceis assim. Não é assim que acontece. As alianças com as outras nações também levaram seus deuses para dentro de Israel. E agora Israel não só compartilhava contratos, mas compartilhava os deuses daquelas nações. E então, de tal maneira, nesse ato de compartilhar os deuses, eles foram deixando o Senhor Deus para trás.
E então a nação se tornou toda mergulhada em pecado. As coisas são assim. O pecado, ele corrói de dentro para fora. Não brinque com ele, ele mata. O seu salário é a morte. E a nação de Israel agora, como diz o primeiro capítulo de Isaías, está toda contaminada. Não há o que fazer. A disciplina é certa. A Babilônia virá contra Jerusalém, vai tomar Jerusalém, levará essa nação cativa. Isso é certo. Até o capítulo 40 Isaías destaca toda a disciplina do Senhor e também a sua vingança para com as nações ímpias. E a partir do capítulo 40 ele começa a conversar comigo e com você. Você já se perguntou qual a sua culpa se as outras pessoas abandonaram Deus? Por que você tem que sofrer com a falta de combustível, se você não tem nada a ver com isso? Deus tem uma mensagem muito específica para aqueles que são os remanescentes fiéis, para aqueles que lutam pela fé e vivem pela fé, para aqueles que sabem que são pecadores, mas que dobram os seus joelhos e falam: Senhor, eu sou pecador, mas sê propício a mim. Aqueles que se levantam com a coragem de olhar para o Senhor e esperar no Senhor, e não nos montes e nas idolatrias deste mundo, mas no Senhor. Este povo é objeto de Isaías 45. Ele fala com este povo, mergulhado num mundo cheio de confusão, mergulhado num mundo onde os inimigos estão avançando, e a nação então está cada vez mais próxima de se tornar escrava, e as promessas dos líderes de que aqueles contratos e aquelas alianças trariam benefício, finalmente mostraram a sua verdadeira face, e as promessas se tornaram então em maldição, e a nação está pronta para ser levada para o seu pior momento. É nessa hora que Deus mostra as dimensões do seu governo. Deus governa as pequenas e as grandes coisas. Deus governa o visível e o invisível. Deus tem um governo absoluto e Ele governa individualmente cada pessoa. O texto começa dizendo assim: assim diz o Senhor, o Deus da aliança, ao seu ungido, a Ciro, a quem eu tomo pela mão direita. E o texto progride em conhecimento sobre esta figura. Quem é Ciro? Esta foi a primeira pergunta que este povo fez ao receber a profecia de Isaías. Quem é Ciro? Eu nunca ouvi falar desse homem, certamente nunca tinha ouvido falar deste homem. Quem é essa pessoa? Eu não sei quem é este rei. Eu conheço outros reis, conheço os reis da Babilônia, conheço os reis da Assíria, mas quem é esta figura? Esta figura é um homem que vai governar a Pérsia. Peraí, a Pérsia? Ele é um rei dos persas? Sim, nós temos na Bíblia mais de um homem com o mesmo nome. Às vezes é difícil identificar quem é Ciro, quem é Dario, quem é este ou aquele, porque os reis às vezes são Ciro 1, Ciro 2, Ciro 3 e assim vai. Mas esse daqui aparece em Crônicas e aparece no livro de Esdras com detalhes. Nós sabemos exatamente quem ele é. Ele é o homem que Deus agora o chama de ungido, porque o seu Espírito veio sobre ele. Este homem não é cristão. Este homem, para não cometer um anacronismo e chamá-lo de cristão, este homem não é temente a Deus. Ele nem sabe quem é o Deus da aliança. O texto repete e insiste na frase: Ciro não me conhece. E conhecer nas Escrituras, Yadá, é ter intimidade. Ciro não tem intimidade comigo. Não se esqueça disso, meu irmão. Deus governa sobre os homens individualmente, inclusive os ímpios. Ciro é alguém que foi ungido por Deus, ou seja, capacitado por Deus. Davi foi ungido. Nós ficamos sabendo de um outro profeta que também foi ungido. São homens capacitados para fazer uma grande obra, uma obra de Deus. Ciro então não é só ungido, mas Deus segura na sua mão direita. Bom, se você não é canhoto, eu também não sou, você faz tudo com a sua mão direita. Se Deus segurasse na sua mão esquerda, você ainda teria possibilidade de fazer coisas, mas é justamente na sua mão direita que Ele quer segurar.
Eu quase não faço nada com as minhas mãos esquerdas, com a minha mão esquerda. É quase inútil, mas é justamente a direita que Deus quer segurar para falar para você com toda clareza: eu farei por você. E é exatamente isso ele faz com Ciro. Ele unge Ciro, ele separa Ciro e ele toma na mão direita de Ciro, e ele ainda dá para Ciro um sobrenome. Essas pessoas ficaram muito confusas com tudo isso. Hoje você pode pegar um livro de história, procurar lá Ciro, ano 539, ano 550, por aí, e você vai ver uma coisa muito interessante. Logo depois do nome dele está escrito lá: Ciro o Grande. O Senhor Deus profetizou que ele seria assim. Ele é Ciro o Grande porque Deus o ungiu, porque Deus o tomou pela sua mão direita, porque Deus governa sobre os homens. Eu tenho um amigo, hoje ele já não mora mais aqui, mora no céu, Pedro. A gente aprende tanto com as nossas ovelhas, não é isso, pastor? Seu Pedro era uma pessoa extraordinária, de uma alegria singular. Eu ia visitá-lo, ele gostava de me mostrar as suas coisas, tal, e um dia ele me mostrou a sua casa. E eu, caipira aqui de São Paulo, mal conhecia todas aquelas plantas que ele estava me mostrando no seu quintal. E ele me levou no seu quintal, mostrou as coisas que ele tinha. Eu fiquei encantado com tudo aquilo. Ele falou: pastor, deixa eu contar para o senhor a história dessa casa. Um dia eu cheguei na minha casa de aluguel. Eu estava tão entristecido e tão cansado, que eu falei com Deus: Deus, tem misericórdia de mim, me dá uma casa, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Algumas semanas depois, um homem bateu na minha porta, um ímpio, nunca ouvi falar dele. Ele entrou na minha casa e falou assim: eu vim te vender um terreno, e eu quero vender para você, e você vai me pagar como você pode. Depois que ele contou essa história, ele olhou para mim e falou assim: pastor, eu acho que Deus governa sobre os homens. E nós rimos juntos. Um dia eu vou dar um forte abraço nele no céu. Vamos rir juntos de novo, porque Deus governa sobre os homens. Mas Deus também, nas dimensões do seu governo, e é do menor para o maior, Ele governa sobre as circunstâncias. Diz aqui o texto que Ciro será então desafiado a abater as nações. Ele vai descingir os lombos dos reis. Sabe o que isso significa? Vai desarmá-los. É por isso a expressão descingir os ombros. No local onde normalmente as pessoas colocam espadas, não haverá essas espadas. Vou abrir as portas diante dele, portas que não se fecharão. E aqui você tem que lembrar de Apocalipse, quando o próprio Senhor Jesus diz: eu abro portas que ninguém pode fechar, e eu fecho portas que ninguém abre. Eu irei adiante dele, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. O Senhor sabe que neste mundo nós enfrentamos muitos desafios. Ciro enfrentaria os seus. A Babilônia estava no poder, não a Pérsia. Isso, nós estamos falando de alguma coisa que aconteceria 150, talvez 130, dependendo da data que você estabelecer. Se você pensar em Isaías, por volta de 640, 680, ou um pouco menos do que isso, um pouco mais, nós estamos falando de mais de 100 anos com certeza. Este homem teria muitos desafios, porque a vida é cheia de desafios, porque portas fechadas estão em todos os lugares, trancas de ferro estão em todos os lugares, montanhas estão sempre diante de nós, caminhos tortuosos é o que nós mais encontramos. A vida é cheia de obstáculos, e pode ser que Ciro viesse a esmorecer. Mas o texto diz: eu vou cuidar de tudo, vou aplanar os caminhos, as muralhas serão destruídas, as portas abertas, e mais do que isso, por amor do meu povo, eu darei a você tesouros escondidos, riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel,
que te chama pelo nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo nome e por sobrenome, ainda que não me conheces. Deus governa sobre as circunstâncias. O que pode impedir os olhos de Deus de conhecer os tesouros? O que pode impedir as mãos de Deus de tomar os tesouros? O que pode impedir? Quem pode esconder as coisas de Deus? Isso aqui é muito interessante, porque se você já assistiu um desenho de criança, o que os piratas fazem com os tesouros? Cavam um buraco, enterram, pronto, está escondido, ninguém vai achar. Ciro, eu governo sobre as circunstâncias, você pode esconder o que você quiser, eu acho, porque eu sou Deus. Deus governa sobre as circunstâncias, isso tem que nos trazer alegria. Essa semana eu estava conversando com minha irmã, não vou falar o nome dela porque vai que alguém identifica quem é. E eu não pedi autorização para contar a história. Bem jovem ela ficou viúva, 2 filhos, e ela passou por muita dificuldade, mas muita dificuldade. Algumas semanas atrás veio a recompensa. O filho, que agora já está com 40 anos, mostrava as fotos do pai para o seu filho, então seu netinho. E ele olhou para a mãe e disse: mãe, pai morreu, tinha 16 anos, mas a morte dele me trouxe força, e hoje eu sou o servo de Deus que eu sou a pessoa que eu sou, porque eu encontrei forças em Deus, eu encontrei esperança em Deus, Ele me fortaleceu. Como é que a morte pode trazer isso? Se você crê num Deus que governa sobre as circunstâncias, isso é perfeitamente possível. Por último, o texto nos diz que Deus governa as pessoas individualmente, Ele sabe o nome, quer que sejam cristãos ou ímpios. Deus governa sobre as circunstâncias, podem fechar as portas, podem esconder os seus tesouros, podem tentar de todas as formas afastar aqueles que o Senhor escolheu para vencer, podem construir castelos, podem construir muros. O Senhor governa sobre as circunstâncias, nem a morte pode roubar o que Deus tem preparado para os seus, mas Deus governa sobre todos os demais deuses e ídolos deste mundo. Essa é a parte mais difícil do texto. Eu sou o Senhor se repete em alguns lugares do texto, mas aqui a partir do verso 5 há uma clara identificação de Deus com outros. Então ele diz: eu sou o Senhor, não há outro além de mim, não há Deus. Eu sou o Senhor, desde o nascente até o poente, e não há outro além de mim. Eu sou o Senhor e não há outro. E aí vem o verso 7, às vezes tão mal incompreendido na história da igreja. Eu formo a luz e crio as trevas, faço paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. É difícil compreender, foi difícil para eles, mas para nós que olhamos para trás é tão claro. Você conhece a história da Pérsia? A Pérsia tinha um profeta chamado de Zoroastro. Nietzsche o chamava de Zaratustra. Talvez você tenha até lido o livro. Assim disse Zaratustra. Zoroastro era um profeta que causou uma influência tão grande na Pérsia que as pessoas nem sabem em que época exatamente ele viveu. Dizem que foi do século 12 até o século V antes de Cristo, exatamente século 5, onde Ciro estava governando. Esse profeta era tão importante, mas tão importante, que ele desenvolveu um sistema intrincado de religião que contaminou aquele povo. Era um sistema que falava o seguinte: existem duas grandes forças no universo, uma é o bem e outra é o mal, e elas estão sempre guerreando, ora o mal vence, ora o bem vence. É tão poderosa essa religião que ela se espalha, é a religião principal da Pérsia, é a religião que começa a contaminar pessoas e mais pessoas. Chega no tempo de Agostinho, ela tem um novo nome, chama-se maniqueísmo, e o próprio Agostinho ficou encantado com isso.
Antes de se converter ao Senhor, Agostinho foi maniqueísta. Ele acreditava que existia uma força do bem lutando contra a força do mal, e que ora uma vencia, ora a outra vencia. Você acha que o maniqueísmo sumiu? Que o zoroastrismo sumiu? Ele está em nossos dias com o nome de batalha espiritual. Quem explicou isso de maneira tão precisa foi Augusto Nicodemos no seu livro Batalha Espiritual. E as pessoas creem que existem duas forças guerreando, o bem e o mal. Deixa eu contar uma coisa para você, meu irmão. Só existe um Deus, e Ele é o único que governa. E é por isso que esse texto precisa falar dessa maneira. Por isso que o verso 7 tem que dizer: o que vocês estão falando aí na Pérsia? Vocês acham que existe o bem e o mal e que as coisas estão acontecendo desta maneira? Deixa eu falar para vocês quem eu sou. Eu sou o Senhor e eu governo sobre o bem e sobre o mal. Eu sou o Senhor sobre os seus deuses. Sempre é uma disputa de deuses, sempre. Recentemente, quando acabou o carnaval, e houve uma certa frustração de muitas pessoas pela pouca adesão, pelo menos esperavam mais adesões nas escolas de samba. Primeiro eu assisti um vídeo sobre isso, depois eu li uma reportagem numa importante revista de circulação nacional sobre isso, onde algumas pessoas nas escolas de samba estavam falando o seguinte: olha, o Rio de Janeiro está declinando no carnaval por causa do culto cristão. Nós temos que fazer alguma coisa para resgatar os nossos antigos cultos, porque enquanto houver culto cristão nas favelas, enquanto houver culto cristão entre o nosso grupo, nós vamos perder espaço, e nós queremos repatriar para o antigo culto os nossos adeptos. É uma teoria de repatriação ao antigo culto, para que o espaço não seja perdido. A disputa sempre é entre Deus e os deuses, mas Ele governa sobre os deuses. E aqui o texto deixa isso muito claro. Para eles foi difícil compreender isso. Sequer sabiam que a Pérsia seria o grande poder que estava por vir. Para nós é muito claro. É só você olhar para a história desse povo, para a história de Ciro o Grande, para a história de Zoroastro, para a história daqueles que tantas e tantas vezes se iludem achando que o Deus Todo-Poderoso está guerreando com o mal e de vez em quando está perdendo. Não, Ele nunca perde, nunca perderá, porque é o Senhor que faz todas essas coisas. Meus irmãos, as nossas lentes dirão para nós o que nós cremos. Assim como H.G. Wells transmitiu para a literatura vestígios da sua teologia, você transmite para a vida a sua teologia. Dependendo de como você vê as coisas, você diz para as pessoas ao seu redor: olha, está tudo do jeito que está, porque não tem mais ninguém no controle, porque tudo acabou, porque tudo se desfez. O culpado é este, o culpado é aquele. Bom, você tem que usar os óculos da Escritura para compreender como é que Deus faz as coisas. Deus pode usar governantes ímpios para abençoar o seu povo, mas também pode usar governantes ímpios para punir o seu povo. Deus usa as pessoas, e nenhum desses que andam neste mundo, que ainda estão vivos, ou seja, qualquer pessoa, está fora do governo de Deus. Então descansa o seu coração. Talvez você se pergunte: por que isso tudo? Por que a avalanche cai nas minhas costas? O que é que eu fiz? Irmãos, está tudo no controle de Deus. Isso não nos traz passividade, isso tem que nos trazer uma vida realmente ativa de fé e confiança em Deus. Aliás, esse texto exige isso. Esse texto foi dado talvez 130, 120, talvez até 150 anos antes que tudo acontecesse, para que as pessoas confiassem pela fé. Você acha que Deus não pede o mesmo para você hoje? Exatamente o mesmo. Todas as tribulações e angústias te convidam para você ter uma vida de fé, de esperança. Meus irmãos, Deus governa as circunstâncias
As portas estão fechadas, Ele pode abrir. Seus caminhos estão tortuosos, Ele pode endireitar. Mas tem muitas montanhas na minha frente, Ele pode aplainar. Confia nele. Se Ele fez isso com os ímpios, muito mais com seus filhos. Meu irmão, não tem nada neste mundo espiritual invisível que Deus não seja Senhor. Então, se você se aterroriza com más notícias, ou teme que alguma coisa sobrenatural, um poder sobrenatural, um mal está aí tomando conta das coisas e vai me pegar repentinamente, irmão, Deus está no controle, só descansa. Agora, por que esse texto é fundamental para nós? Por causa da expressão ungido, ou da palavra ungido. Esse texto tem a sua plena realização em Jesus. Jesus é o verdadeiro ungido do Senhor. Foi Ele que o Senhor tomou pela mão. Foi esse ungido que abriu as portas dos corações empedernidos e trouxe vida. Foi esse ungido que de fato abriu os caminhos, não para vencermos as nações desse mundo, mas para chegarmos ao céu. Foi esse ungido do Senhor, chamado Jesus Cristo, Senhor sobre todas as coisas, que governa as pessoas individualmente, que governa as circunstâncias, que também é o Senhor sobre tudo e sobre todos. E Ele governa também acima de todos os deuses deste mundo. Ainda que os grandes povos queiram criar as suas grandes ilusões religiosas, Ele é Senhor. Meu irmão, minha irmã, um texto como esse tem que nos trazer uma vida cristã ativa, fervorosa, de oração, de busca, de submissão ao Senhor. Um texto como esse tem que nos levar à plena convicção de que vale a pena esperar, de que vale a pena confiar, de que vale a pena aguardar, de que a obra já foi realizada por Cristo, o ungido já fez o que precisava fazer, cabe agora esperar o tempo do cumprimento das coisas. Mas esse texto nos diz isso: há um tempo para cumprimento das coisas, é preciso esperar por isso, é preciso confiar que no tempo certo Ele fará a sua obra. A pergunta é: existe alguém que está no controle de todas as coisas? Será que os homens tomaram as rédeas? Será que se nós tivéssemos uma máquina do tempo, então faríamos tudo muito melhor? Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo, que Ele governa as pessoas, as circunstâncias, e governa sobre os deuses, sobre as crenças, sobre a fé, sobre tudo o que envolve, quer seja o visível ou invisível, quer seja o pequeno ou o grande. Deus te abençoe. Descanse o seu coração, descansa na palavra, na promessa do ungido, Cristo Jesus, o Senhor. Vamos fazer uma oração? Bondoso Deus, recebemos com alegria a Tua palavra, e obrigado porque o ungido do Senhor, Cristo Jesus, realizou plenamente o que no passado homens como Ciro e outros fizeram à distância. Cristo Jesus, o Messias, fez de maneira extraordinária e completa todas as coisas. Ele governa a nossa vida e Ele governa as pessoas, Ele governa as circunstâncias e Ele governa, sem sombra de dúvida, todas as coisas, quer seja mal ou bem, ou como diz Colossenses, Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Por isso, Senhor, descansa o nosso coração, na certeza que o Teu governo é bom e que no tempo certo tudo há de se cumprir. Em Cristo nós oramos. Amém.